cocaína é uma droga letal e assunto de saúde pública no Brasil e no mundo. O Brasil ocupa o segundo lugar na lista mundial de consumo de cocaína, atrás apenas dos Estados Unidos. A droga, que é uma das mais perigosas, é também uma das mais adulteradas pelos traficantes, o que aumenta os riscos de intoxicação, overdose e morte. Segundo um relatório da ONU publicado no ano passado, o mercado brasileiro do entorpecente é estimado em 100 toneladas por ano. A organização afirma que o nosso país tem dificuldades no combate ao tráfico em virtude dos grupos criminosos que já se consolidaram. A mistura das substâncias é feita quando a droga chega no país. A cocaína toda ela é produzida fora do Brasil. Aqui ela é misturada a várias outras substâncias, né? Porque os traficantes visam o lucro, né? Aumentando assim a quantidade do produto que vai ser vendido. Uma boa notícia é que está em desenvolvimento no Brasil uma vacina que pretende inibir os efeitos da cocaína e do crack, a Caliscoca. Em outubro deste ano, o projeto ganhou mais de 2,6 milhões de reais do Prêmio Inovação na Saúde, financiado pela farmacêutica Eurofarma, para fomentar soluções inovadoras e de alto impacto. Quem encabeça a iniciativa é o psiquiatra e coordenador do projeto na Universidade Federal de Minas Gerais, Frederico Garcia. O Direto ao Ponto desta vez fala com um especialista para ter mais detalhes de como deve funcionar o imunizante e quais são as etapas de pesquisa para que um dia a Caliscoca possa entrar em funcionamento. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Frederico, obrigado por aceitar falar conosco sobre esse assunto tão importante. Primeiramente, quero te parabenizar por esse projeto. E, em segundo lugar, começo nossa conversa te perguntando como surgiu a ideia de desenvolver a Caliscoca. O projeto da vacina anticocaína, ele nasce na UFMG em dois momentos. Quando eu entrei na UFMG, foi parte do meu projeto para poder concorrer ao cargo de professor, mas o grande salto, né, a gente acabou começando a dar quando, né, em 2013, o Ministério Público aqui de Minas Gerais publicou uma norma, né, de que os obstetras teriam que declarar que as mães que fossem, as parturientes, né, que fossem usuários de droga, teriam que ser reportadas, né, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, para que se fizesse uma avaliação e, quando necessário, quando julgado, né, que seria necessário, que os bebês fossem retirados dessas mães. Isso, na época, me sensibilizou muito, porque, além de nós termos uma demanda, um aumento de demanda muito importante no ambulatório de dependências químicas, né, a gente sabe que, né, a maternidade é um momento muito importante para a pessoa que tem dependência, né, porque é uma motivação interna, que depois vira externa, que é muito importante para elas interromperem o uso da droga. Então, é uma situação que também não se tinha nada o que fazer concretamente, né? O tratamento é o mesmo tratamento, porque não existe nenhum tratamento diferente para a grávida, e a gente ainda tem mais dificuldade, porque existe uma série de medicamentos que não podem ser usados nelas, né? Então, foi quando a gente deu uma acelerada nesse projeto da vacina com uma aplicação totalmente inovadora, né? Que era usar a vacina que já havia, vacinas que haviam sido testadas, né, em animais, num modelo de ratas grávidas e recebendo cocaína durante a gravidez e comparar o que acontecia. Essa parte da pesquisa é meio meu dadá, porque é uma parte muito inovadora, assim, né? Usar uma vacina para você proteger, né, a grávida no período perinatal e proteger a segunda geração. E esse artigo, né, que saiu alguns anos atrás na revista Molecular Psychiatry, que é uma das revistas do grupo Nature, e uma das principais de psiquiatria, para nós é um orgulho muito grande, né? A gente mostra que as ratas que foram vacinadas, quando comparadas com aquelas que não foram vacinadas, elas ganham, durante a gravidez, mesmo recebendo a cocaína, 50% a mais de peso aproximadamente, e que elas têm uma prole que é 30% maior do que aquelas que não são vacinadas. Ou seja, nas ratas vacinadas, a gente teve uma prevenção do efeito anorexígeno da cocaína, quando comparado com aquelas que não foram vacinadas, e a gente também teve, né, um aumento, uma diminuição do número de abortos espontâneos e de perdas fetais.
Então, esse foi o grande impulso para a gente começar esse projeto da vacina. O segundo grande impulso foi quando, né, discutindo com o professor Anjo de Fátima, a gente chegou à conclusão que poderíamos usar uma outra estratégia vacinal, né, e essa molécula farmoquímica, né, que ele sintetizou, que é o FMGV4N2. Essa molécula, ela tem uma inovação em relação às outras moléculas vacinais. Normalmente as vacinas são feitas de proteínas, ou de lipídios, ou de moléculas orgânicas. Essa plataforma que a gente usou para a Caliscope é uma plataforma 100% sintética. Isso traz algumas vantagens que são bem claras. A primeira grande vantagem é o fato de que ela é fabricada 100% em laboratório, que o controle de qualidade é mais fácil, que a gente consegue ter vantagens, né, do ponto de vista de não precisar de uma cadeia fria para manter logística, esterilização, enfim, tem uma série de vantagens que essa molécula farmacêutica traz. O que a gente conseguiu mostrar, então, nos estudos que a gente fez até agora, é que quando a gente injeta essa molécula no organismo de animais, e aí nós já testamos 3 espécies, né, os camundongos, os ratos e os macacos, né, a gente conseguiu produzir níveis altos de anticorpo anticocaína. Esses anticorpos eles foram capazes de se ligar à cocaína na corrente sanguínea quando a gente injeta a cocaína nesses animais vacinados, de diminuir a passagem da cocaína por uma barreira protetora que tem o nosso cérebro, que é a barreira hematoencefálica. Essa é uma barreira imunovascular que tem como função não deixar moléculas grandes passar e não deixar vírus, bactérias, protozoários passarem para dentro do cérebro. E quando a cocaína se liga ao anticorpo, ela vira uma molécula muito grande e ela não consegue passar por ali. E isso traz uma vantagem, né, que além dela não passar, né, ela fica retida na corrente sanguínea, ela também não ativa o circuito que está relacionado à dependência, que é o circuito de recompensa, tá? No paciente com dependência, há uma espécie de lesão desse circuito, né? É uma lesão que é múltipla, seja por perda neuronal, por perda de conexões, seja pela formação de novos circuitos inibidores, excessivamente inibidores ou excessivamente estimuladores, mas a gente tem uma alteração que faz com que essas pessoas que têm dependência, quando esse circuito é acionado, elas são levadas, né, até a compulsão, a perder o controle da quantidade do uso de droga, a abrir mão de aspectos da vida que são importantes para elas, em detrimento do uso da droga, o que caracteriza isso que a gente chama de dependência. E aí, não reativando esses circuitos, né, a gente acredita que no paciente dependente, ele vai ter menos apetência para continuar consumindo a droga no longo prazo, e isso vai trazer uma vantagem clínica em relação aos tratamentos usuais hoje que nós temos para cocaína, tá? Como é que a gente trata a dependência de cocaína hoje? Hoje a gente vai ter ou a hospitalização, onde a gente vai dar uma parada na vida do paciente, no sentido de ele sair da exposição à droga, para ele recuperar, né, e de alguma forma rebalancear esse circuito de recompensa. Essa é uma forma de tratamento. É, a gente vai prover alguns medicamentos que vão diminuir a impulsividade, que vão diminuir a questão da gestão de emoções negativas nesses pacientes, ou a gente vai, né, utilizar psicoterapias, né, como a consulta motivacional, como as abordagens de psicoterapia cognitivo-comportamental, ou mesmo alguns pacientes, a psicanálise é bastante útil. E a gente sabe que, infelizmente, esses tratamentos têm uma eficácia muito baixa, né? Em torno de 20% em 5 anos, de fato, vão conseguir retomar e reconstruir a vida, né, sem a droga, né, e isso é um resultado muito ruim hoje. Então, não existe nenhum medicamento específico para tratamento da dependência de cocaína e crack. A gente acredita que se os ensaios clínicos da vacina Calix-Coca mostrarem que ela é segura e que ela é eficaz, esse seria, então, o primeiro medicamento específico para esse tratamento. A gente sabe que ele não é uma varinha de condão, não é uma panaceia, não é algo que vai resolver o problema de todo mundo, mas se ele melhorar um pouquinho esses 20%, já é um ganho muito grande para quem sofre, né, com essa dependência e para as famílias dessas pessoas que sofrem tanto, né,
com esse problema que é tão grave, né? Assim, ter um dependente químico em casa, uma pessoa com dependência, é um sofrimento para a pessoa que tem dependência. Eu falo isso porque a gente recebe diariamente, né, algumas dezenas de e-mails, né, de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, eu quero sair dessa dependência, nada que eu tentei funcionou, eu preciso de tentar alguma coisa diferente. Então, existe um apelo pessoal muito importante. Ao mesmo tempo, existem famílias inteiras pedindo ajuda porque tem uma pessoa sofrendo muito e que não dão conta de ajudá-lo e uma sensação de impotência muito grande, né? Então, assim, a dependência de cocaína e crack é hoje um problema grave no Brasil. A gente é o segundo maior mercado consumidor. Entre 2017 e 2022, a gente praticamente dobrou a quantidade de droga apreendida. Às vezes eu entrava num quarto de hotel com uma quantidade de droga e eu usava ela chorando. Chorando, querendo ir embora, querendo parar. Mas eu não conseguia. Não conseguia parar de usar. Eu pedia para Deus, me ajuda, me tira daqui. Foram 13 internações até o Anderson conseguir se livrar de vez do crack. Ele contou com a ajuda também da equipe da Andrea, uma ONG que faz ações na Cracolândia para resgatar dependentes. Alguns podem dizer que é a maior eficácia da polícia, outros vão dizer que, na verdade, é a maior eficácia dos traficantes, né? Que estão conseguindo chegar com mais droga e botar mais droga disponível no Brasil. Nós temos dados que são bastante desatualizados e que minimizam, do meu ponto de vista, muito problema, né? Se fala em aproximadamente 2 milhões de consumidores regulares no Brasil. Eu acho que esse número é muito maior, a gente deve estar chegando aí aos 4 a 6 milhões de pessoas fazendo uso regular no Brasil de cocaína. Se a gente imaginar que 1 em cada 4 desses vai se tornar dependentes, a gente deve ter hoje em torno de 1,5 a 2 milhões de pessoas, né, que são dependentes de cocaína, o que é um problema grave do ponto de vista individual, né, é um sofrimento muito grande, familiar, né, porque onde você tem um dependente, você tem pelo menos mais dois que estão sofrendo, seja o cônjuge, um filho, ou sejam, né, os pais, e social, porque na verdade muitas dessas pessoas acabam ficando incapazes de trabalhar, incapazes de contribuir para a sua família, e isso traz um prejuízo econômico, né, previdenciário e assim por diante, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu costumo falar, né, o reconhecimento do prêmio, de fato, em parte, o reconhecimento do projeto, mas é também o reconhecimento da comunidade médica que votou no prêmio Euro, né, com relação à gravidade desse problema e à impossibilidade de tratamento com os recursos atuais. E um apelo dessa comunidade, né, aos governantes de que precisamos financiar, né, pesquisas que, de fato, validem novas estratégias para o tratamento dessa população. Eu acho que isso é muito importante da gente destacar, porque se pesquisa muito pouco em dependência química hoje no mundo, né? Apesar de ser um problema altamente prevalente, e eu acho que há uma demanda social para que a gente discuta a necessidade desse financiamento. Frederico, falando sobre a questão dos prejuízos, que danos a cocaína traz para o corpo. Essa é uma coisa complicada, né? Eu sempre digo que se droga fosse ruim, ninguém usava, né? Então, assim, existe um benefício que a droga traz, né? No sentido imediato, muitas vezes, né? De dar uma sensação de euforia, de onipotência, de bem-estar, né? A cocaína tem esses efeitos que, de fato, acontecem. Só que a gente tem o outro lado, né? O lado B da coisa. De imediato, né? A cocaína faz com que a gente consuma a maior parte da nossa dopamina cerebral. Então, quem usa cocaína no dia seguinte costuma ter uma espécie de bode, né, que é uma ressaca muito grande, que é uma sensação de cansaço, de falta de iniciativa, às vezes de ansiedade. Isso é o efeito, né, pós-imediato. Mas tem alguns efeitos que a cocaína produz que as pessoas são pouco cientes deles, que são muito importantes da gente discutir, né? Primeiro, a cocaína é uma droga que é vasoconstritora. O que eu quero dizer com isso? Ela fecha as artérias, ela constringe as artérias. Isso tem um impacto imediato, né? A pessoa que usa muito regularmente, né, sobretudo a cocaína aspirada, ela costuma ter uma lesão da mucosa nasal. O nariz começa a sangrar espontaneamente, começa a sair um catarro mais espesso, que é um pouco da mucosa nasal, essa coisa toda. Por quê? Porque a mucosa, onde é absorvida a cocaína, simplesmente quando ela encosta na cocaína, ela fecha
artérias, e essa pelezinha, que a gente chama de mucosa, que é a pele do dentro do nariz, depende dessas artérias para conseguir sobreviver. Então, isso causa uma morte dessa pele, a gente chama de necrose, e, consequente, o nariz sangra, tem complicações aí. Só que quando a cocaína é absorvida, ela também causa essa contração arterial no coração, no pulmão e no cérebro. E o cérebro é um órgão muito delicado quando ele não recebe oxigênio e nutrientes, né? E a gente sabe que, né, os pacientes que usam cocaína, eles vão ter uma vasoconstrição cerebral. Essa vasoconstrição pode causar perda neuronal, pode causar microinfarto e perdas de função, que é o que vai acontecendo com o tempo, tá? Então, existe esse efeito agudo e existe um efeito crônico, né? À medida que eu vou superativando o cérebro, e a cocaína é uma droga ativadora, aí eu vou fazendo com que o cérebro tenha que compensar esse excesso de ativação com a inibição do cérebro. Então, isso faz com que a pessoa vá se habituando à droga. O que eu quero dizer com isso? No começo, pequenas quantidades dão um efeito grande. Só que como o cérebro vai sendo inibido aos pouquinhos e vai ficando cada vez mais devagar, a pessoa vai precisando de doses cada vez mais altas para conseguir ativar seu cérebro e conseguir, de alguma forma, né, se sentir bem. E aí, como ela vai ficando cronicamente, né, ou seja, de forma duradoura, inibida, ela vai necessitando cada vez mais da cocaína para conseguir fazer as coisas que ela fazia antes sem a droga, porque não tinha tanta inibição. Então, assim, no longo prazo, isso leva à dependência, isso leva à fissura, isso leva aos sintomas de abstinência e outras complicações que vão surgindo. Fábio, que frequentou a Cracolândia por 30 anos, perdeu as contas de quantos carros e casas entregou para o tráfico. Eu perdi todas as casas que eu tinha, que eu recebi de herança do meu pai. Eu vendi casa, eu troquei casa por droga. Carros novos, carros que meu pai me dava. Eu sabia que ia morrer, tipo, o último suspiro, assim, falei, pô, se tem um Deus, então agora é de me tirar daqui. Assim, do ponto de vista agudo, tem consequências negativas bastante importantes, e do ponto de vista crônico, a gente também sabe que são bastante importantes. Vou fazer um destaque na questão do uso da mulher, né? Porque normalmente a mulher, ela não tem muito que buscar a droga, né? A droga chega até ela, a gente sabe disso. No começo é fácil dela ter acesso à droga, o que é diferente do homem que tem que buscar a droga. Normalmente a droga é fornecida para que ela assuma também alguns comportamentos de risco, dentre eles os comportamentos sexuais, onde, né, acabam acontecendo as gravidezes indesejadas. Durante a gravidez, a cocaína é uma verdadeira tragédia, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Por quê? Porque a placenta é um órgão, placenta e útero são órgãos vascularizados, ou seja, eles têm muitas artérias. E toda vez que a cocaína entra em contato com eles, essas artérias se fecham e existe um risco, né, de descolamento de placenta, existe um risco de aborto espontâneo. E pior ainda, né, que é o risco de o bebê receber menos oxigênio e menos nutrientes. Isso tem, no desenvolvimento do feto, né, consequências. Os bebês de mães usuárias de crack ou de cocaína, eles têm um crescimento reduzido, eles crescem menos, inclusive o perímetro do cérebro, da cabeça, né, ele é menor do que na média das mulheres que não usam cocaína e crack. Elas têm mais complicações além dessas duas que eu já citei, como, né, a hipertensão durante a gravidez e outras. E, né, esses bebês, quando nascem com sintomas de abstinência, então já é uma mãe que tem dificuldades por causa da própria dependência, e aí vai começar a ter um pouco mais de dificuldade, porque o bebê está chorando, está demandando, ele está irritável, ele não está dormindo, né, que são os sintomas de abstinência no bebê. E na vida infantil e na adolescência e durante a vida adulta desses bebês, a gente sabe que eles têm um risco maior de desenvolver dependência, transtornos mentais, né, e complicações do desenvolvimento neurocognitivo. Ela também é uma droga muito traiçoeira, como o álcool, né, porque os efeitos deletérios eles não surgem de imediato, eles vão levar alguns meses, às vezes alguns anos para se apresentar, mas quando se apresentam, normalmente são irreversíveis. Então, eu faço esse apelo, né? As pessoas têm que ter um pouco de consciência antes de usar, né? E se informar um pouco melhor, né? Eu sei que normalmente o uso se faz em condições, às vezes elas estão desinibidas porque elas beberam, ou porque elas estão ali curiosas de saber o efeito daquilo, mas sejam curiosas além do efeito de saber as consequências e pesar, né? Se vale a pena correr esse risco ou não. Sim, acaba sendo um efeito cascata. Frederico, quais são os desafios impostos
para a aplicação dessa vacina e quais são as etapas daqui para frente no desenvolvimento dela? A vacina Calistoca, né, ela desde a prova de conceito, né, que foi o estudo que a gente conseguiu mostrar que ela de fato produzia anticorpos e que esses anticorpos trariam alguma vantagem no tratamento da dependência, né, a gente seguiu num caminho de tentar fazer um produto que pudesse ser registrado, tá? E aí a Anvisa exige da gente, né, as Anvisa e os outros órgãos regulatórios, que a gente faça os estudos que a gente chama de estudos pré-clínicos. São aqueles estudos que, de alguma forma, validam a prova de conceito, mas, ao mesmo tempo, mostram que há segurança dessa vacina. Então, a gente fez os estudos em 3 espécies animais que se mostraram eficazes para produzir anticorpos, e que mostraram-se seguros, no sentido de que não tivemos nenhum efeito colateral grave, não tivemos nenhuma lesão consequente do uso da vacina, o que favorece, né, a evolução no sentido dos estudos clínicos. Hoje, né, nós estamos aguardando um recurso do governo do estado de Minas Gerais, 10 milhões, para que a gente possa, de alguma forma, avançar, né, nos estudos clínicos. Para isso, nós precisamos conseguir fazer um lote da vacina em condições de boas práticas de fabricação, para que ele possa ser usado em humanos, e na sequência a gente faça, né, os estudos que são necessários para o registro desse medicamento, caso nesse desenvolvimento ele se mostre favorável, que são o estudo de fase 1, onde a gente vai avaliar, né, a segurança da vacina. Nesse estudo, a gente não vai incluir pacientes, a gente vai incluir pessoas que tenham sido dependentes, que estejam em abstinência há pelo menos 6 meses do uso da droga e que estejam voluntárias, né, a continuar dependentes. Então, a gente vai incluir, vai dar doses crescentes, ou seja, começa com uma dose pequenininha, uma dose um pouco maior, uma dose um pouco maior ainda, para estabelecer se aparece algum efeito colateral grave e para estabelecer qual que é a dose mais imunogênica, ou seja, aquela que vai produzir uma quantidade maior desses anticorpos. Na sequência, se esse estudo, né, for favorável, ou seja, a gente não tiver efeitos colaterais e a vacina de fato produzir anticorpos, a gente vai registrar esse estudo na Anvisa e aí a gente vai pedir autorização para fazer o estudo de fase 2. O estudo de fase 2, aí sim, a gente pensa em fazer um estudo com pacientes. Aí, nesse caso, a gente vai associar o tratamento usual com a vacina e vai comparar a vacina com o placebo. Então, a pessoa vai receber o tratamento usual, psicoterapia, alguma farmacoterapia, e depois que ela entrar em abstinência, ela recebe a vacina e continua fazendo os tratamentos usuais. E aí, no final do estudo, a gente compara os resultados de um tratamento com o outro, e se de fato houver uma vantagem, há 2 caminhos a seguir. Um que seria, né, pleitear o registro desse medicamento. Existem, às vezes, para doenças onde a gente não tem tratamento, e se esse resultado for muito bom, a gente pode tentar pleitear isso com a Anvisa, ou então ter que fazer um estudo de fase 3, que é replicar os resultados deste estudo em outros centros, né? E aí, caso isso seja positivo, a gente já pode registrar esse medicamento. É um caminho de 3 a 5 anos, aproximadamente, se tudo for dando certo. Eu sempre faço essa ressalva, né? Porque pode ser que, né, os resultados em humanos não sejam tão bons quanto os resultados em animais, e a gente tenha que procurar outra molécula, procurar outra formulação e procurar outros caminhos. Mas, por enquanto, a meu ver, esse é o caminho mais promissor que a gente tem hoje no Brasil, na América Latina, como bem reconheceu o prêmio, né, para o tratamento dessa doença tão grave. Com certeza, Frederico, a gente aqui fica torcendo para que tudo dê certo em relação aos estudos, essa questão tão importante para a saúde pública. E eu quero te agradecer por disponibilizar o teu tempo aqui para explicar todos esses pontos para a gente. Tá bom. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder divulgar essas ideias que são, para mim, tão preciosas. Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de Record TV e Band, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Thiago Basso, assistência de Marina Neck, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.